Se a gente olha para a história, encontra vários projetos grandiosos, quase como se a própria natureza dissesse aos humanos: é agora, enquanto há tempo, e se estendesse a oportunidade na nossa direção. Quem topa esse convite até se empolga e mergulha de cabeça, mas a empolgação logo passa, porque percebem que é difícil demais e que simplesmente não vão dar conta. Ainda assim, mesmo com todos os problemas, os benefícios prometidos são tão sedutores que depois de um tempo, as pessoas acabam voltando para a ideia de novo. E então, que milagre! A verdade é que a solução existia sim, o tempo todo. Olá, pessoal! Provavelmente o mesmo destino espera o plano de levar água do Mediterrâneo até a depressão de Quatara, no deserto do Saara. Essa ideia já ronda a cabeça das pessoas há mais de 100 anos. Várias vezes a realização foi considerada, mas em todas elas esbarrou em barreiras técnicas e acabou sendo abandonada. Só que recentemente começou a circular o rumor de que o governo do Egito voltou a se interessar pelo projeto e pediu a uma grande consultoria que investigasse a viabilidade técnica e econômica disso. Aquele plano que parecia um conto de fadas, será que enfim vai virar realidade? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. Então vamos por partes, e eu vou apresentar tudo em detalhes nesse vídeo de hoje. O que exatamente o Egito está tentando dividir? É claro que a ideia de abrir caminho por todo o deserto do Saara e transformá-lo numa terra verde e fértil soa como um sonho sedutor. Mas, infelizmente, o Saara é grande demais, algo completamente fora do alcance da tecnologia atual. Imagine só uma área maior do que a Austrália inteira, coberta apenas por areia sem vida e pedras queimadas pelo sol. Por isso, dividir o Saara é apenas uma forma de falar. Na prática, o que está em discussão é uma região específica chamada Depressão de Quatara, com uma área de cerca de 19 mil quilômetros quadrados. Ainda assim, essa extensão está longe de ser pequena, sendo comparável ao Lago Ontário, um dos maiores da América do Norte. Só que, ao contrário dos lagos norte-americanos, a Depressão de Quatara não tem uma única gota de água. Tente imaginar uma enorme bacia natural, cercada por planaltos e montanhas rochosas, como se alguém tivesse esquecido de enchê-la com água, estendida por toda a paisagem. Outro traço marcante dessa gigantesca bacia vazia é o fato do seu fundo estar 133 metros abaixo do nível do mar. Ao observar essas características, as pessoas começam a se perguntar: e se trouxéssemos água para dentro desse enorme espaço natural? Além disso, a distância entre a borda da Depressão de Quatara e o mar Mediterrâneo varia conforme a rota escolhida, mas fica entre apenas 55 e 80 quilômetros. O problema é que esse caminho não passa por algumas dezenas de quilômetros de estrada asfaltada, e sim por uma planície do Saara coberta de pedras e areia. Para completar, entre o Mediterrâneo e a Depressão de Quatara, se estende um planalto de calcário conhecido como Marmárica. A história do megaprojeto. Não há registro histórico de quem teve primeiro a ideia de encher a Depressão de Quatara com água. Mas quem apresentou pela primeira vez uma base econômica sólida para essa proposta foi o geólogo alemão Albrecht Penck. Em 1916, ele propôs a construção de um canal para levar a água do mar Mediterrâneo até a Depressão de Quatara. Penck pensou de forma extremamente lógica. Se o canal projetado tivesse desníveis, seria possível construir uma sequência de usinas hidrelétricas ao longo do seu percurso. No entanto, como o mundo vivia em pleno auge da Primeira Guerra Mundial, a ideia desse geólogo alemão acabou passando completamente despercebida. O plano voltou a ser comentado em 1930, dessa vez pela voz do engenheiro britânico John Ball. Trabalhando a pedido do governo egípcio, Ball realizou levantamentos detalhados da Depressão de Quatara nos anos de 1927 e 1933. Ele reuniu os resultados dessas observações e os publicou na revista Geographical Journal. Nesse artigo, Ball discutiu a possibilidade de construir um canal ligando o Mediterrâneo à Depressão de Quatara e de gerar eletricidade aproveitando a energia da água em queda. O ponto mais inovador de sua análise foi a reflexão sobre um ciclo natural, no qual a água que chegasse à depressão passaria a circular continuamente.
Segundo seus cálculos, devido à alta taxa de evaporação, a água do lago artificial criado em Qattara evaporaria rapidamente, se transformaria em chuva e retornaria novamente à bacia do Mediterrâneo. Dessa forma, surgiria um ciclo natural contínuo, capaz de produzir energia de maneira permanente. No entanto, esse ciclo natural infinito imaginado por Ball era otimista demais, já que seus cálculos de balanço hídrico não eram precisos. Ainda assim, foi justamente essa ideia de uma fonte inesgotável de energia que claramente inspirou Friedrich Basler a desenvolver o conceito de um motor natural que funcionaria quase para sempre. Foi esse Basler quem de fato apresentou de maneira mais concreta a ideia de encher gradualmente a depressão de Qattara com água. Isso porque, no calor extremo do deserto, a água evapora praticamente na mesma velocidade em que entra. Ou seja, desse jeito, o recipiente que deveria se tornar um futuro reservatório jamais conseguiria ficar completamente cheio. Mas Basler acreditava ter encontrado uma saída para esse impasse. Segundo seus cálculos, para inundar a depressão, seria necessário despejar o máximo possível de água durante os primeiros 10 anos, até que o nível do lago chegasse a 60 metros abaixo do nível do mar. Durante esse período inicial, o nível da água subiria apenas de forma muito lenta. Porém, no momento em que alcançasse esses 60 metros, o balanço hídrico se estabilizaria, e só então o sistema poderia começar a ser usado de fato. Sinceramente, essa ideia de alcançar o equilíbrio parece bastante forçada. Não se sabe ao certo o quão precisos eram os cálculos da taxa de evaporação nem quanto de água seria perdido ao longo de um canal com 60 a 80 quilômetros de extensão. Além disso, quando se leva em conta o custo da construção do canal e a presença das cadeias rochosas entre a depressão de Qattara e o Mediterrâneo, o cenário se torna extremamente complicado. Surge então a pergunta: como atravessar essa cadeia de montanhas, escavando túneis ou construindo um canal a céu aberto? Seja qual for a escolha, os custos gigantescos seriam inevitáveis. E mais ainda, a escavação de túneis poderiam levar dezenas de anos para ser concluída. Mesmo assim, há relatos de que Basler chegou a propor algo ainda mais extremo: perfurar 213 buracos ao longo do trajeto e instalar em cada um deles bombas nucleares com potência entre 1 e 1,5 megatoneladas. Na visão de Basler, a detonação simultânea dessas bombas criaria em poucos minutos um canal com a largura e a profundidade necessárias. No entanto, nem o número de perfurações, nem a potência das bombas nucleares supostamente sugeridas por Basler foram oficialmente confirmados. Naturalmente, não houve uma única pessoa disposta a apoiar um plano tão irresponsável. Bastaria que um especialista em pleno uso da razão mostrasse um único mapa indicando até onde a contaminação radioativa se espalharia. Essa poluição não atingiria apenas o Egito e os países vizinhos, mas provavelmente chegaria até o sul da Europa. Por que o plano Ball-Basler voltou a chamar a atenção? Durante muito tempo acreditou-se que esse projeto de encher a depressão de Qattara com água tinha sido esquecido para sempre. De fato, por muitos anos quase ninguém mais tocou nesse assunto. Mas nos bastidores o mundo estava mudando de forma profunda. Para se ter uma ideia, a população do Egito saltou de 26 milhões em 1960 para cerca de 117 milhões e meio de pessoas em 2025, desde a época em que Basler apresentou seu plano inicial envolvendo explosões nucleares. E segundo as projeções, esse número deve chegar a 158 milhões e 800 mil habitantes em 2050. Com o crescimento da população, o consumo de eletricidade também vem aumentando de maneira acelerada. Hoje, a energia gerada por hidrelétricas como a de Assuã cobre apenas entre 7% e 10% de toda a demanda elétrica do país. A maior parte do restante, algo em torno de 70% a 80%, vem da queima de gás. Como resultado, o Egito passou a depender fortemente de combustíveis fósseis, e a produção interna já não consegue acompanhar o aumento da demanda nacional. Ao mesmo tempo, a capacidade das hidrelétricas ao longo do rio Nilo vem diminuindo lentamente, ano após ano. O principal motivo é a gigantesca usina hidrelétrica que a Etiópia está construindo atualmente no alto curso do rio Nilo. Esse enorme reservatório etíope vem sendo preenchido, o que reduz a quantidade de água que chega ao Egito pelo rio Nilo.
Na prática, isso significa que a Etiópia passou a controlar o fluxo do Nilo e a reduzi-lo quase sem levar em conta as necessidades do Egito. Depois que todos esses problemas foram se acumulando, o governo egípcio acabou fazendo algo que talvez surpreenda você. Isso mesmo, ele voltou a olhar para o plano Ball-Basler. Como encher a depressão de Quatara com água? Diante da EGIT Consulting e da Elite Capital e Companhia, empresas responsáveis pelo novo projeto, ergue-se um desafio extremamente complexo. Antes de qualquer coisa, elas precisam decidir se o caminho será a escavação de um canal aberto ou a construção de um túnel. Seja qual for a opção, será necessário garantir uma rota capaz de conduzir grandes volumes de água ao longo de cerca de 55 a 75 quilômetros. No caso do canal aberto, a largura varia conforme a fonte. Alguns documentos falam em 80 a 120 metros, enquanto outros apontam algo entre 40 e 70 metros. A profundidade prevista fica em torno de 20 a 30 metros, com uma inclinação mínima de apenas 0,1 a 0,2 grau. Nas áreas costeiras de calcário, está planejado o uso de explosões subterrâneas com direção controlada, para criar a vala que servirá de base para o canal. Essas detonações formariam, no primeiro momento, o traçado bruto do canal. Em seguida, nas camadas de solo mais macias, seriam utilizadas escavadeiras rotativas, máquinas de caçamba hidráulica e trenchers de corrente. As proteções das paredes e do fundo do canal é tratada com atenção especial. As encostas e laterais instáveis resultantes da escavação seriam reforçadas com concreto e redes de contenção específicas. Para evitar que o fundo do canal seja corroído pela água, estão previstos painéis de concreto armado e uma geomembrana impermeável com espessura de 2 a 3 milímetros. Ainda assim, considerando as características dessa região, um canal aberto representa uma opção bastante arriscada. Isso porque no clima extremamente seco do Saara, a água de um canal com dezenas de quilômetros de superfície exposta evaporaria de forma intensa e contínua. Não se trata apenas de jogar dinheiro fora, ou, nesse caso, de perder volumes imensos de água. O problema mais grave está nos impactos ambientais que surgiriam em seguida. A evaporação intensa pode aumentar a salinidade do solo, formando camadas de sal depositadas na superfície. Além disso, se as paredes de concreto se romperem ou cederem, existe o risco de inundação de áreas muito extensas. Também não se pode ignorar o fato de que um canal com dezenas de quilômetros acabaria cortando as rotas naturais de migração dos animais do deserto. Em comparação, a alternativa do túnel teria um impacto ambiental muito menor, quase não afetaria a superfície do deserto e não provocaria mudanças perceptíveis no clima da região. Nesse caso, também não haveria risco de alagamentos causados por colapsos ou rompimentos das paredes. E, acima de tudo, não existiria nenhuma perda de água por evaporação. Além disso, até o gato do deserto, que não gosta nada de se molhar, ficaria tranquilo. E isso também é um ponto surpreendentemente importante. Miau! A profundidade planejada para o túnel varia entre cerca de 50 e 150 metros abaixo da superfície. Para permitir a passagem de volumes tão grandes de água, o túnel precisaria ter um diâmetro de 10 a 20 metros e uma inclinação mínima de 0,1 a 0,2 grau. E o grande destaque dessa proposta do túnel está no fato de poder empregar as mais avançadas tuneladoras da atualidade, conhecidas como máquinas de perfuração de túneis, ou TBM. Essas gigantes TBMs, capazes de escavar túneis com diâmetro entre 10 e 20 metros a uma velocidade prática, só surgiram nas últimas décadas, muito depois da época de Ball e Basler. Por isso, na visão deles, simplesmente não existia a opção de abrir um túnel de 55 a 75 quilômetros sob o Saara. Com a tecnologia disponível naquela época, o custo seria completamente exorbitante. Na prática, ainda hoje a construção de túneis é muito mais cara do que a de canais, mas considerando os avanços atuais na escavação e as vantagens do túnel, essa alternativa pode sim ser competitiva. As TBMs modernas já conseguem atingir até 20 metros de diâmetro, exatamente o tamanho ideal para o túnel previsto nesse projeto. A velocidade de escavação também é bastante boa, chegando de 15 a 40 metros por dia em terrenos mais macios, e entre 8 a 20 metros por dia em camadas mistas.
Para atravessar formações rochosas mais duras, assim como na escavação de um canal, seria necessário o uso de explosivos. Nesse caso, a velocidade de avanço cairia para algo entre 2 e 8 metros por dia. Segundo algumas informações não confirmadas, o custo da escavação do túnel poderia chegar de 20 a 40 bilhões de dólares, o que representa de 2 a 3 vezes o custo estimado para a construção de um canal aberto. Ainda assim, é importante lembrar que esses valores são apenas estimativas aproximadas, misturadas com suposições, e não se baseiam em cálculos de engenharia rigorosos. Mesmo assim, não há dúvida de que a construção de um túnel é tecnicamente muito mais complexa do que a de um canal e envolve custos gigantescos. Como dá para perceber, nesse projeto de levar águas do Mediterrâneo até a depressão de Qattara, projetistas e investidores se veem diante de escolhas extremamente difíceis. Mas, em troca, um futuro grandioso os aguarda. No mapa do Egito surgiria um belo mar interior do Saara Central, exatamente onde antes existia apenas um deserto mortal. Ao longo de suas margens seriam construídos portos modernos, resorts e novas cidades, cercados por áreas verdes com campos de cultivo como os de trigo ondulando ao vento. Esse mar artificial abrigaria peixes marinhos, impulsionando fortemente a indústria pesqueira. Um espetáculo impressionante. O clima do centro do Egito se tornaria mais ameno, e o surgimento desse mar interior daria um enorme impulso ao crescimento da economia egípcia. Ao longo do canal, que traria a água do Mediterrâneo, seriam instaladas usinas hidrelétricas, fornecendo energia limpa ao país e permitindo também a dessalinização de água para a agricultura. Com isso, novos polos industriais e agrícolas surgiriam, criando dezenas de milhares de empregos. Se esse plano de criar um gigantesco mar interior no Saara se concretizar, ele se tornará uma das realizações mais grandiosas da história da humanidade e abrirá caminho para projetos ainda mais extraordinários. E se você gostou desse episódio, não deixe de curtir e compartilhar. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Até lá!